Olá, eu me chamo Juliane Lima Tavares e irei apresentar o trabalho intitulado Prevalência de defeitos de desenvolvimento do esmalte em crianças de 4 anos de idade. Os autores são eu, Juliane, a Mariane Lima Tavares e a professora que orientou o trabalho, Eliana Mitsu. Primeiramente, o que são os defeitos de desenvolvimento do esmalte? São distúrbios que ocorrem durante o processo de amelogênese, ou seja, durante o processo de formação do esmalte dentário. E esses defeitos eles podem ser divididos como sendo uma hipoplasia, que é um defeito do tipo quantitativo que afeta o esmalte em espessura, como é possível ver na imagem, ou como uma hipomineralização, que é um defeito do tipo qualitativo. Ainda falando da hipomineralização, ela pode ser classificada como sendo uma opacidade demarcada, em que é possível delimitar o esmalte sadio do esmalte cometido pela DDE, e um exemplo é a hipomineralização de segundos molares descidos, ou como uma opacidade difusa, em que os limites entre o esmalte sadio e o esmalte acometido pela DDE, eles não são claros. E um exemplo é a fluorose dentária. Acerca dos impactos que esses defeitos podem causar nas crianças, destacamos o comprometimento da estética que pode ocasionar em uma baixa autoestima dessas crianças. Outro impacto são as alterações oclusais, a sensibilidade dentária, e destacamos também que as crianças que possuem algum tipo de defeito de desenvolvimento do esmalte são consideradas como um fator de risco para desenvolver a cárie na primeira infância. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência de defeitos de desenvolvimento do esmalte em crianças de 4 anos de idade. Acerca da metodologia, este trabalho se trata de um estudo transversal que irá detectar a prevalência de defeitos de desenvolvimento de esmalte em crianças de 4 anos pertencentes a uma coorte de nascimento de um hospital universitário. Para detectar se essas crianças possuíam ou não algum tipo de defeito, foi realizado um exame clínico. Previamente a esse exame clínico, uma equipe com 4 avaliadores foram calibrados e foi utilizado o índice DDE modificado, que leva em consideração a localização, a extensão e o tipo de defeito. Após isso, os dados foram tabulados em uma planilha de software do Excel e do programa Jamol. Destaco que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e os responsáveis que aceitaram participar da pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Ainda falando da metodologia, foram incluídas no trabalho 261 crianças de 4 anos de idade com boa saúde geral que nasceram em um hospital universitário no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Além disso, essas crianças elas participam de uma coorte de nascimento, recebendo acompanhamento odontológico uma vez ao ano. Foram excluídas aquelas crianças que não permitiram o exame clínico da cavidade bucal ou que não compareceram à consulta de acompanhamento. Resultados: das 261 crianças incluídas no trabalho, 52,1% são do sexo masculino e 47,9% do sexo feminino, e a média de idade foi de 4 anos e 3 meses. A prevalência dos defeitos de desenvolvimento do esmalte se deu em 89 das 261 crianças incluídas, ou seja, 34,1% das crianças do trabalho apresentavam algum tipo de defeito de desenvolvimento do esmalte. E dessas crianças, 25,6% eram cometidos em até 4 dentes. Distribuição por tipo de defeito. A opacidade demarcada foi o tipo de defeito que teve a maior porcentagem das crianças, em que 75% das crianças que possuíam algum tipo de defeito possuíam opacidade demarcada. Seguido então da opacidade difusa e da hipoplasia por último, que foi o tipo de defeito menos comum. Não houveram crianças que tinham associação dos 3 tipos de defeito. A prevalência de hipomineralização em segundos molares tecidos se deu em 13% das crianças que tinham algum tipo de defeito de desenvolvimento do esmalte. Discussão. Na literatura foi encontrada uma prevalência de DDE que varia entre 29,9% a 44%, e neste trabalho a prevalência foi de 34,1%. Portanto, os resultados encontrados corroboram com os resultados presentes na literatura. A hipoplasia teve a menor prevalência neste estudo, e uma explicação é o fato da hipoplasia nos dentes descidos ser mais comum em crianças com condições sistêmicas. E como foi falado anteriormente, foram incluídas na pesquisa apenas crianças com bom estado de saúde geral. Opacidade demarcada e opacidade difusa. A opacidade demarcada foi o defeito mais comum encontrado neste trabalho, e um fato que pode explicar é que um tipo de opacidade difusa é a fluorose dentária, que tem um raro acometimento em crianças, pois a fluorose ela é causada devido ao consumo de flúor durante a formação do esmalte dentário. E a formação do esmalte dentário dos dentes descidos se dá intrauterina, e a placenta é considerada uma barreira que impede a entrada do flúor. A hipomineralização em segundos molares descidos
Neste estudo, teve uma prevalência de 13%, que também corrobora com os resultados encontrados na literatura. Limitações. Neste trabalho, não foram analisadas os possíveis fatores etiológicos dos defeitos de desenvolvimento de esmalte nas crianças, e não foi possível estabelecer uma relação entre a hipomineralização de segundos molares descidos e a hipomineralização molar incisiva, que afeta os dentes permanentes. Conclusão. A prevalência de DDE neste trabalho foi de 34,1%, a maior parte dos dentes acometidos apresentava opacidade demarcada e a hipomineralização de segundos molares descidos atingiu 13% das crianças da amostra. Aqui estão as referências bibliográficas e deixo essa citação de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Obrigada pela atenção.